E hoje neste Sobre Carris contamos uma história que só viste, como se costuma dizer. Viva Carlos Cipriano. Olá, vida. E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Eu sou o Ruben Martins e hoje trazemos para a conversa o outro Ruben, Ruben Calvinho. Viva Ruben. Muito obrigado pela oportunidade. E antes de mais, os ouvintes do Sobre Carris querem saber o que é que te traz aqui, por isso conta-nos um bocadinho quem é que tu és e depois já vamos perceber o que é que te traz aqui. Fala-nos de ti, Ruben. Antes de mais, muito obrigado por me terem recebido aqui e darem-me este espaço de partilhar a história. Muito em suma, eu sou um estudante universitário da cidade universitária, ali na Universidade de Lisboa, e o que me traz aqui é a falta de comboios para Alcântara de Terra ao fim de semana. Ou seja, também para Entre Campos, Sete Rios e toda essa zona da linha de cintura para quem vem do serviço da linha da Zambuja. Portanto, há duas estações de comboio que encerram sempre ao fim de semana em Portugal, ou uma estação em Apiadeiro, Alcântara Terra e Marvila. É assim desde o horário de 2015. Fala um bocadinho de onde é que és, Ruben, só mesmo para as pessoas perceberem a viagem que tu costumas fazer. Vens de Vila Franca de Xira, é isso? Sim, para ir para a cidade universitária tenho que apanhar o comboio em Vila Franca e saio em Entre Campos e num dia bom consigo apanhar a gira. Se não haver gira tenho que apanhar o metro até a cidade universitária e ainda dar um bocadinho. Portanto, é isso. Gira, para quem não é de Lisboa, são as bicicletas partilhadas da cidade. Portanto, em 2015 a CP resolve mudar o horário e acaba com os comboios diretos que ligavam a linha da Zambuja ao centro da cidade, através da linha de cintura, e depois que terminavam em Alcântara Terra. Esses comboios apenas existem durante a semana. É um bocadinho estranho, porque uma linha que é considerada quase a quinta linha de metro, que coloca passageiros entre Alcântara e o Oriente em menos de 20 minutos, de repente chega ao sábado e ao domingo, não funciona. E, portanto, estamos a gastar milhões, ou vamos gastar milhões no prolongamento da linha vermelha. A solução, para já lá existe e está completamente subaproveitada. Ruben, então tu resolveste reclamar. Como é que isso foi? Sim. Correu bem essa reclamação? Se tivesse corrido bem, não estaria aqui. Mas certo, posso contar um bocadinho todo este processo um tanto kafkiano e vou começar também pelo o que originou isto tudo, que é até o ano passado, há sensivelmente um ano, eu vivi a minha vida toda na Pontinha, em Odivelas, mesmo perto do metro, e pronto, dadas as circunstâncias, nomeadamente a crise habitacional, a minha família foi empurrada para Vila Franca. Ou seja, eu fui uma pessoa que sempre esteve habituada ao autocarro de 5 em 5 minutos à hora de ponta, com o metro também à porta, e passei a ter que apanhar o comboio para chegar a Lisboa. E o meu maior impacto, o impacto que mais senti na minha commute, por assim dizer, foi mesmo o fim de semana, porque durante a semana a oferta de comboios até é generosa, geralmente até à hora de ponta, só que ao fim de semana vai de 80 para 8. E pronto, inicialmente, por volta de agosto, comecei a submeter reclamações contra a ACP via livro de reclamações eletrónico, nominalmente pelos comboios estarem completamente cheios, especialmente em Alhandra, o que é um bocadinho estranho, porque Alhandra, comparado a Vila Franca e Alverca, mas o comboio chega a Alhandra ao fim de semana e vai completamente apinhado. Já agora deixa-me dizer também, porque eu sou da Arruda dos Vinhos e a estação que fica mais perto da minha casa é a estação da Alhandra, e portanto há muitos arrudenses que levam o carro até à estação da Alhandra e depois chegam para Lisboa, e também é muito por causa, não é só, mas também é por causa disso que a estação tem sempre muitos passageiros, não só as pessoas da Alhandra, mas também as pessoas de toda a zona da Arruda dos Vinhos e não só, que vêm por ali apanhar o comboio para depois irem para Lisboa. Mas continua, Ruben. Então eu submeti reclamações ao longo de 6 meses, obviamente quando sentia-me diretamente afetado, pelos comboios estarem cheios e também pela falta de frequências. E aqui a CP ao longo do tempo ia-se dando respostas muito vagas, remetendo-me para estudos muito obscuros, estudos de procura, grelhas horárias, palavras muito complicadas, e sempre foi assim, e obviamente com promessas de que estamos a analisar isto e acolá e etc. Onde é que nós já vimos isto, não é? Carlos Cipriano e Diogo. Exatamente. E fazendo um parênteses, que é, obviamente que eu tentei contornar isto através do autocarro. Porém, o serviço da Boa Viagem, que fazia Alenquer, Vila Franca e Campo Grande, foi extinto em setembro. Ou seja, ao fim de semana, quem costumava apanhar o autocarro para Lisboa porque não havia comboios, deixou de ter o autocarro. E depois a linha 2842 da Carris Metropolitana, que faz Vila Franca,
Campo Grande e serve todo o eixo da Nacional 10, só funciona 2 vezes ao domingo. Portanto, virtualmente não existe. Então, por volta de dezembro, eu, um bocadinho cansado com as respostas a remeter para este tal estudo obscuro, eu submeti uma reclamação a pedir o estudo, já que a CP é uma empresa pública financiada por dinheiro público e nós somos o público. Então, eu solicitei este documento, ao que a CP disse que, por motivos de confidencialidade, não poderia divulgar. E aqui eu vou ter que deixar um especial agradecimento aos meus amigos que tiveram-me a ajudar nesta situação, porque eles disseram que eu poderia solicitar a CADA pela violação da LADA, acho que é assim que se diz. Sim, da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, e a CAD é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que normalmente é muito usada por jornalistas, não tanto por cidadãos anónimos, mas ainda bem, Ruben, que o fizeste. Ora, o agradecimento vai para os meus amigos, que se não fosse por eles eu não estaria aqui nesta luta. Primeiramente contactei a CP, como se deve fazer, a avisar que estavam em violação da LADA e para me fornecer os documentos, e a CP não me respondeu. Então, em janeiro, eu procedi para a CADA e a CADA, em sensivelmente 2 meses, foi por unanimidade, disseram que eu tinha razão e que o estudo é público, logo deve ser público. A CP, ao final de um mês, enviou-me o estudo. Já estava eu super ansioso para ver quais é que eram os números, porque nas reclamações diziam que não havia procura, apesar de eu apanhar o comboio. E no sentido Zambuja, o comboio vai completamente apinhado a partir da Gare do Oriente, porque nem sequer há lugares para sentar, e ao fim de semana, no verão, é ainda pior, porque as pessoas querem ir para a praia. Isto é outro factor que as pessoas esquecem. Enviaram um estudo, entre muitas aspas, que foi um PowerPoint 2014, que nem sequer era exatamente sobre a linha da Zambuja, era uma reorganização geral horária, mais sobre a linha de Sintra do que qualquer coisa, e pronto, lá o estudo, entre muitas aspas, que era um PowerPoint de 2014, era uma coisa super vaga. Mencionavam reclamações não quantitativas de pessoas que queriam um comboio para Santa Apolónia. Ruben, deixa-me ler o estudo, porque isto são 30 e poucas páginas, portanto algumas delas, podemos dizer assim, são palha, porque na prática são imagens. E um PowerPoint, atenção. Para as pessoas terem noção do que é que estava aqui na prática, vou ler o slide na íntegra com as reclamações, sugestões de clientes da linha da Azambuja. E diz assim: os habituais clientes da linha da Azambuja reclamaram na sua maioria devido aos seguintes aspectos. Estamos a falar de 5 coisas. Primeira delas, fim das ligações diretas e ou pouca frequência entre Santa Apolónia e o troço carregado a Zambuja. Isto na prática pode ter sido uma pessoa a dizer: olha, o bom era ter o comboio para Santa Apolónia, e alguém meteu aqui, não é? Depois outra pessoa reclamou porque queria ligações diretas para Santa Apolónia ao fim de semana. Depois outra reclamação era atrasos sobre lotação, transbordos no Oriente e alteração dos minutos de passagem dos comboios. É interessante também porque o horário muda muito com base nestas reclamações, mas se quem na altura pensou no horário tivesse lido o slide anterior com atenção, via que as principais reclamações dos clientes da linha de Sintra eram a má ligação entre a linha de Sintra e da Azambuja, e essa ligação é feita precisamente na linha de cintura, com o facto dos comboios da Azambuja se prolongarem até Alcântara Terra. Portanto, isto mostra claramente que o estudo já agora é mais detalhado na parte da linha de Sintra, e na linha da Azambuja é simplesmente isto que eu acabei de ler agora, não é? É quase omisso. É omisso, completamente, soube-te a pouco. Aliás, deixem-me só acrescentar um detalhe que é muito curiosa a referência a ligações diretas para Santa Apolónia ao fim de semana, quando há sempre comboios regionais entre a Zambuja Santa Apolónia, Vila Franca de Xira Santa Apolónia, Alverca Santa Apolónia e Póvoa Santa Apolónia. Já existem ligações para a Zambuja, o que não é para Alcântara Terra e para a Zona Baixa de Lisboa. Mas continuem que já vamos densificar esta situação. E procedendo, eu pessoalmente eu nem considero isto um estudo. Isto é um PowerPoint. Eu não tenho números de utilização, eu não tenho quais é que são as estações mais utilizadas. Isto não é um estudo. E eu reclamei à CADA, disse que isto não é o documento que eu pedi, e a CADA disse que se eu quisesse mais teria que meter a CP em tribunal. Pronto, disseram que não podia fazer mais. Pessoalmente eu acho muito triste, isto é muito triste, que a resposta oficial da CP para não haver comboios para Alcântara, consequentemente para Sete Rios, ou seja, quem quer apanhar um autocarro interurbano
ao fim de semana ou para intercampos, no meu caso, e milhares de estudantes universitários têm exames ao sábado, nós não conseguimos chegar a tempo dos nossos exames, se for às 9 da manhã, isto acontece, quem tem frequências, ao Romarieiro para chegar à linha verde e mesmo ao técnico. É um bocadinho kafkiano, é triste, porque é um estudo de há 12 anos atrás, estudo entre muitas aspas, e depois não tem em consideração várias coisas. É realmente, sendo uma resposta oficial, é muito, muito triste. Carlos Cipriano, e vale a pena relembrar tudo o que mudou nestes últimos 12 anos. Tivemos o parte, temos uma crise dos combustíveis em curso, ainda que agora com a resolução da guerra do Irão é muito provável que o preço dos combustíveis volte a estabilizar, mas ainda assim temos uma crise em curso, e as coisas mudaram muito, mas a CP nada mudou. Pelo menos não quis mudar. Sim, não quis mudar. Mas, antes de mais, permitam-me que eu dê os parabéns ao Ruben Calvinho, por nós aqui no nosso podcast temos convidado decisores, temos convidado administradores, governantes, pessoas ligadas à ferrovia, e acho também importante convidar os passageiros, os clientes da ferrovia, e neste caso o Ruben está de parabéns porque, como cidadão e num exercício de cidadania, foi até ao fim neste processo, reclamou, não obteve respostas da CP, queixou-se na CADA, teve resposta da CADA, pediu à CP e chegou à conclusão que afinal a CP andava a mentir-lhe há muito tempo, porque na verdade não havia nenhum estudo, tinha aquelas respostas vagas que a CP costuma usar e que eu, como jornalista, estou habituado também a recebê-las, que são aquelas respostas nada esclarecedoras, que não servem para nada, que é só para fingir de conta que respondem, mas que na verdade não respondem porque não esclarecem nada. E ainda bem, parabéns Ruben, que foi até ao fim, para chegarmos de facto à conclusão que o rei vai nu. Ou seja, não há comboios para Alcântara Terra aos fins de semana e aos feriados, apenas porque não. Ou porque sim, no sentido em que assim o entende a CP sem qualquer justificação plausível. E isto já dura desde 2015, sem que a empresa tenha qualquer explicação para isso. Não me surpreende as respostas que a empresa deu ao Ruben, porque a CP não é transparente, a CP tem uma atitude arrogante perante estas situações, e eu, no limite, até posso conceder que tenha bons motivos para não fazer este serviço para Alcântara Terra aos fins de semana. Embora me custe compreender como é que uma estação numa zona tão central da cidade e uma linha, como disse o Ruben Martins há pouco, é como se fosse uma linha de metro, mais uma linha de metro na cidade, que é de facto a linha da cintura, como é que aos fins de semana se retiram famílias de comboios e se deixa fechada a estação de Alcântara Terra. Mas vamos admitir que até há boas razões para isso, não é? Então a CP que explique, que conte às pessoas, e assim as pessoas passariam a compreender. Eu gostava de recordar que em 2021, nós, o Sobre Carris, falámos com Pedro Moreira, à data vice-presidente da CP, e ele nessa altura, repito, em 2021, disse-nos que esperava voltar a introduzir os comboios para Alcântara Terra. Nessa altura ele era vice-presidente da CP. No horário seguinte. E era logo no horário seguinte. Ora, passados estes anos, 5 anos depois, e passando de vice-presidente a presidente da empresa, de facto, nada mudou. Eu gostava só aqui de lembrar que no seu site a CP diz que tem como visão, e agora cito, posicionar-se como líder nacional em mobilidade integrada, sendo um serviço simples, pessoal e sustentável. E eu sublinho aqui a mobilidade integrada e sublinho aqui um serviço simples, que de forma alguma o é. Portanto, é isto que nós temos. Uma empresa que é arrogante, é opaca, diz que tem estudos que afinal não tem, ou se os tem de facto esconde-os, e acaba apenas por divulgar um PowerPoint que não vai esclarecer rigorosamente nada. Deixa-me só dizer, vamos fazer este serviço público, disponibilizar este PowerPoint às pessoas, que para terem noção ainda é dos tempos da REFER, ou seja, aqui não se fala em infraestruturas de Portugal, fala-se em articulação com a REFER. Portanto, vejam bem como antigo este PowerPoint é. Portanto, foi o documento que tinham à mão para tentar satisfazer o pedido do Ruben Calvinho. Não, é só a propósito da CP, de facto, mentir, que é uma coisa muito grave. E atenção, eu não estou a dizer faltar à verdade ou ser omissa, eu estou mesmo a falar em mentir, porque eu recordo-me que ainda há bem poucos meses, depois da tempestade Christine e depois de a linha do Oeste ter ficado interrompida, que ainda está de Caldas para o Sul, e no que dizia respeito ao troço norte da linha do Oeste, a CP aproveitou quando repôs o serviço para reduzir o número de circulações, portanto, reduziu a sua oferta. E quando questionada pelo público sobre por que motivo, estando a linha operacional
e ainda por cima tinha frota de sobra, supostamente, porque não estava a utilizar as automotoras no troço sul, porque é que não se limitava a repor o horário que antes existia? E a CP respondeu que não podia fazê-lo porque isso colidia com os comboios de mercadorias. Ora, uma mentira descarada. Porquê? Porque entre Caldas da Rainha e Lourinçal não há um único comboio de mercadorias. E, portanto, os comboios que foram suprimidos entre Caldas e Leiria nunca poderiam ter como motivo qualquer conflito com os canais horários dos comboios de mercadorias, porque eles não existem. E eu pergunto-me, quem é que na CP fabrica estas respostas, que são uma pura mentira, e depois como é que isto é validado ao nível da administração? Como é que isto vai ao Ministério e é validado pelo próprio Ministério quando, à partida, deveriam saber que isto não é verdade? Mas, enfim, eu fecho o parênteses e mais uma vez quero dar os parabéns ao Ruben Calvinho por ter levado este processo até ao fim e por ter por ter posto a nu, de facto, esta situação anacrónica da CP e esta teimosia, esta insistência em não querer fazer comboios para Alcântara Terra aos fins de semana e aos feriados. Mais uma vez, muito obrigado. Relativamente ao Ministério, eu tentei contactar o Secretariado da Mobilidade, Secretário de Mobilidade, uma vez, e de facto responderam, mas reencaminharam-me para a CP. Portanto, não deu em nada. E de facto é uma situação mesmo muito triste, porque em 12 anos tivemos o PRR, tivemos a pandemia, tivemos o pós-Troika, tivemos o navegante, que mudou o paradigma da mobilidade, e de facto ter horários de há 12 anos para o presente é triste. É mesmo isso que eu consigo dizer. E adicionalmente que o fim de semana é razão de eu ter comprado um carro, porque eu não posso estar a reger por comboios de hora em hora para o Oriente, e se quiser chegar, por exemplo, entre Campos, tenho que apanhar um autocarro que vai ficar preso no trânsito, mais o tempo de transbordo, ou então esperar 20 minutos pelo comboio da linha de Sintra, no Oriente, que vai para Entre Campos. Portanto, infelizmente tive que comprar um carro e uso ao fim de semana, porque não dá mesmo. Se eu perder o comboio, não posso estar à espera do outro daí 1 hora. Não é fazível. E isto mostra como é possível perder. O exemplo do Ruben será um de muitos exemplos de como perder um passageiro de transportes públicos. Porquê? Não há previsibilidade, confiabilidade, não se sabe se pode contar com o horário, não há garantia de eu tenho um plano, mas se calhar não consigo concretizar, não tenho essa liberdade. E depois as pessoas são forçadas a comprar um automóvel, como foi o caso aqui do Ruben Calvinho, e há aqui outros dados muito assustadores, como o Ruben referiu, em 12 anos mudaram muitas dinâmicas. Basta pensar na quantidade de pessoas que foi morar para Vila Franca de Xira, a Zambuja, Alverca, Póvoa, porque deixaram de conseguir morar em Lisboa. E a oferta é exatamente igual nestes 12 anos. E há outra questão, que é, não há uma amostra no tal estudo que a CP supostamente fez, não sabemos quantas pessoas foram ouvidas, se houve realmente algum inquérito ao passageiro, e também faz muita espécie, porque as pessoas que querem deslocar-se, normalmente da Zambuja para Entre Campos, já são penalizadas porque têm de fazer um transbordo no Oriente. Isto estou a falar dos dias úteis. Já têm de fazer um transbordo, muitas vezes não acontece. Porque há apenas uma diferença de 3 minutos e basta o comboio atrasar-se 4 minutos. O comboio que sai da linha do Oriente, que vai depois para a linha de Sintra, perde-se logo. E a pessoa tem que pelo menos esperar mais 10 minutos. Já para não falar que ao fim de semana já há comboio regional para Santa Apolónia. Portanto, aqui o suburbano é como um excedente. Como é possível pessoas da Zambuja, Vila Franca, Alverca, Póvoa, entre outras localizações, parece que não têm direito a ir de comboio para Romarieiro, Entre Campos, Sete Rios e Alcântara Terra durante o fim de semana. Eu quero ir ao Teatro Maria Matos. Não posso, tenho que andar às voltas, tenho que apanhar 2 transportes. Como é possível? A CP anda a dormir? Ninguém quer fazer nada? Quando se fala em integração, 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 onde é que está a integração? Tantos discursos para quê? Ó Diogo, e esta mudança de horário tem como principal objetivo potenciar o efeito de rede através da coordenação de horários. É o que diz aqui, é o que a própria CP Pois tem no é. PowerPoint. E, portanto, foi precisamente o contrário, o que na prática se verificou. Já agora gostava de acrescentar também que estas não respostas da CP ou este desprezo que têm pelos seus passageiros também acontece a nível institucional, porque já agora eu estive aqui a olhar para algumas peças que escrevi nos últimos anos sobre esta questão de Alcântara Terra e gostava de recordar o seguinte. Em 2024, a Assembleia Municipal de Lisboa, por proposta do Partido dos Verdes,
aprovou uma moção que evidenciava que Alcântara Terra é a única estação ferroviária do país localizada numa grande cidade sem comboios fora nos dias úteis. E depois, uns meses depois, em 28 de maio de 2025, a Câmara de Lisboa aprovou uma proposta desta altura do PCP para que, cito, seja retomada a circulação dos comboios da linha da Azambuja aos fins de semana e feriados, assim como o seu reforço em todos os horários, em particular nos de fora das horas de ponta. Esta moção foi aprovada com os votos favoráveis do PCP, do Partido Socialista, do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do Movimento Cidadãos por Lisboa. E, curiosamente, com a abstenção do PSD e do CDS-PP, que, confesso, não entendo o porquê desta abstenção numa proposta que me parece tão óbvia. Já em janeiro deste ano, em 2026, foi uma associação chamada Vizinhos de Lisboa, que escreveu à CP e à IP também a pedir a reabertura da estação de Alcântara Terra aos fins de semana. E aconteceu aqui uma coisa muito curiosa, que foi o jogo do empurra, que foi a CP a dizer que não o fazia porque a IP tinha a estação fechada e a IP a responder que tinha a estação fechada porque a CP não tinha comboios para lá. O que acontece é que depois de maio de 2025, portanto desde há mais de um ano, o público contactou várias vezes a CP para saber se iria implementar estas medidas e a empresa nunca respondeu. O que também não é surpreendente, porque, e eu recordo-me agora de uma peça que nós fizemos a 4 mãos, Ruben, foi em 25 de agosto de 2022, em que nós fizemos uma peça em que fizemos uma listagem de todas as resoluções aprovadas na Assembleia da República. E agora não estou a falar da Assembleia Municipal ou da Câmara de Lisboa, estou a falar num órgão de soberania que é a Assembleia da República, onde os nossos eleitos tinham aprovado 77 pontos em várias resoluções relacionadas com o caminho de ferro. Desses 77 pontos, só um é que tinha sido cumprido pela CP. E, portanto, havia 13 que estavam em execução, 19 estavam previstos e 44 foram simplesmente ignorados. Portanto, bem pode o Ruben Calvinho, na sua luta quixotesca, tentar perceber alguma coisa do que se passa. Bem pode a Câmara de Lisboa opinar sobre como é que deve ser o serviço da CP. Bem pode um órgão de soberania, que é a Assembleia da República, aprovar resoluções que, no fim do dia, a CP ou o Governo fazem aquilo que muito bem entendem, sem passar cartão às pessoas. Carlos, mas uma coisa é certa, esta mudança de horário na altura implicava que os comboios do Rossio fossem para Melessas e não para Sintra. E na altura, por pressão da Câmara de Sintra e dos operadores turísticos, porque nos guias turísticos todos dizia que os turistas que quisessem ir a Sintra iam até à estação do Rossio e apanhariam diretamente o comboio para Sintra, esse horário foi rapidamente corrigido. Portanto, a situação foi corrigida depois, pouco tempo depois. No que toca à questão da linha da Azambuja, talvez por pouca pressão feita pelos autarcas da linha da Azambuja, portanto, o autarca de Loures, da Vila Franca de Xira, e também de Alenquer e do concelho da Azambuja, as coisas nunca foram revertidas. Diogo. Alenquer não sei se interfere muito, porque tecnicamente nenhuma estação passa no concelho de Alenquer. Por Carregado é Val do Carregado, que é Vila Franca. Exatamente, sim, mas em qualquer dos casos, os passageiros daquela zona, quem mora no Carregado vai muitas vezes apanhar o comboio ali, não é? Ou apanha a Boa Viagem, no Exatamente. caso. Apanha o Também. famoso autocarro para o Campo Grande, se calhar. Ruben. Sim, uma coisa relativamente a Alenquer que eu acho muito curiosa, e com uma pessoa que apanha o comboio em Vila Franca ao fim de semana várias vezes, é que cada vez mais chegam autocarros de Alenquer a despejar pessoas da estação de Vila Franca. Eu arrisco-me a dizer que há mais gente de Alenquer a apanhar o comboio em Vila Franca do que as pessoas de Vila Franca, porque realmente os autocarros vêm apinhados ao fim de semana, largam as pessoas 5 minutos antes do comboio chegar e o comboio vai apinhado. Eu arrisco-me a dizer mesmo que o comboio vai apinhado de gente de Alenquer. O que está perfeitamente correto, Ruben, porque de facto a rodovia neste caso tem uma função de capilaridade, não é? De complemento à ferrovia, que é de facto o transporte pesado. Agora, o que se passa depois é que a ferrovia não é realmente o transporte pesado que se espera. Não, de facto, não é aquele transporte estrutural, vertebrador, que devia transportar o grosso da população. E já agora recordar que nesta altura do ano, em particular agora no verão, seria extremamente útil para as pessoas do eixo, a Zambuja, Vila Franca de Xira, Carregado, poderem ir para a linha de Cascais, não é? E explica lá, Ruben, como é que as pessoas têm que fazer. Têm que vir até Santa Apolónia, apanhar um metro, mudar em Baixo Chiado. Vai estar fechado no mês de julho, vai fechar. Exatamente. Como é que se chega lá? Por causa das obras do E o que é curioso é temos infraestrutura, temos comboios, mas não temos serviço. Porquê?
Porque a CP não quer, nem explica porque é que não quer. Já agora, outro problema também a corrigir em relação aos passageiros vindos da Alenquer, a questão do passe M, que na prática obriga os passageiros a combinar com um passe navegante, ou seja, o passe E terem 2 M, cartões. a terem 2 cartões, porque o passe M apenas permite, que é o passe da região oeste, que é gratuito dentro da região e custa 40 € nas ligações para Lisboa, apenas permite circular dentro do concelho de Lisboa e não na CP, porque não há um acordo com a CP e, portanto, apenas permite que os passageiros usem o serviço da Carris e do Metro de Lisboa no perímetro urbano do concelho de Lisboa. Portanto, mais quando ouvimos aqueles discursos, até mesmo da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, do Integração. IMT, dos nossos ministros, secretários de Estado desta área, que falam na integração, num esforço virado para o passageiro, e depois há estas coisas tão simples de se resolver e que não são resolvidas e que andam neste imbróglio entre, como o Ruben aqui mostrou, mandamos um mail para o Ministério, eles passam para a CP, tantas vezes a resposta que a CP dá não vem ao cliente sem antes ter passado pelo Ministério e, portanto, estamos aqui num ciclo que se alimenta e os problemas dos passageiros não são resolvidos. E isto mostra um país com graves problemas no que toca ao planeamento de transportes. Diogo. Algo me diz que se calhar estão à espera da subconcessão das linhas suburbanas em Lisboa para resolver Bem isto. visto. Algo me diz que estão à espera disso, que é para depois dizer: estão a ver, o privado chega aqui, resolve a situação na hora, estão Mas a isso é ver porque é verdade, que o Diogo. privado faz tão bem. Na verdade, isso é verdade. Ou seja, um privado, obviamente, terá muito mais foco no cliente do que a CP está a ter neste momento. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Um privado estaria mais atento a estas questões do que a CP tem estado. E isso, de facto, não há dúvidas nenhumas. Já agora gostava também de referir uma questão. Toda a gente sabe que hoje em dia a tendência da população mais jovem, sobretudo se vive em Lisboa, é não ter carro, não é? Ao contrário, por exemplo, da minha geração, que aos 20 anos toda a gente queria ter um carro. Hoje em dia, se viver em Lisboa, pretende-se não se ter carro, não é propriamente um objetivo, porque o carro pode ser uma chatice até para estacionar e tudo isso, e as pessoas preferem estar libertas de ter um carro. E o Ruben, que preferia não ter carro, acabou por ter que comprar um carro porque aos fins de semana não tem transportes públicos para satisfazer as suas necessidades de mobilidade. E eu pergunto, quantos jovens mais terão que ser obrigados a andar no carro dos pais ou a comprar uma viatura própria porque os transportes públicos não funcionam? E depois fala-se do transporte público a 40 €, já até quem fala em transportes grátis, mas acho que nem que paguem, estas pessoas com mínima disponibilidade financeira, claro que têm que ter um carro. Qual é a alternativa? Não vão lá nenhum. E quando houver a concessão dos comboios urbanos em Lisboa, rapidamente veremos que haverá algum privado interessado em operar 2 comboios por hora ao fim de semana e que haverá passageiros para esses comboios e certamente os passageiros vão ficar muito mais satisfeitos e aí vão dizer, vejam, eles estão a fazer o que a CP nunca fez. Ruben, muito obrigado por ter juntado a nós. Muito obrigado. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins, cá estaremos de volta no próximo Sobre Carris. Um abraço. Até à próxima. Boas viagens! Muito obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.